Fala galera, como é que vocês estão? Gente, eu vim nesse vídeo aqui hoje para falar sobre uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, sobre gimbals de celular, galera. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que repercutiu bastante, na verdade foram dois vídeos que eu posso deixar aqui no card para você assistir depois, que é justamente falando sobre o Smooth Q4 fabricado pela Zion. Mas galera, esse vídeo eu não vou falar especificadamente sobre esse gimbal, e sim sobre todos eles de uma forma geral. Os mais famosos são os da DJI, né, o Osmo Mobile, tem também os da Feiltech, o Vimbal 3, por exemplo, os da Zion, Smooth Q3, Q4 e diversos outros, Insta360 e várias outras marcas que se eu for ficar falando aqui todas elas, esse vídeo não vai caber tantas marcas. Se você chegou a esse vídeo aqui, eu tenho certeza que foi por dois motivos. O primeiro deles, ou você está passando um perrengue aí com o seu gimbal, ele não está funcionando ou veio com algum defeito, ou então você está pensando em comprar um desses. Qualquer que seja o seu motivo, ou seja, paralelo a um desses motivos que eu citei, esse vídeo é para você, mas é muito importante que você assista ele até o final para você entender todos os pontos que eu vou falar aqui sobre esses gimbals aqui, como que você pode solucionar problemas ou qual gimbal que você deve escolher para você comprar. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para a gente crescer aqui, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações, que isso ajuda muito o canal a crescer e eu a trazer mais conteúdos cada vez melhores para vocês. Galera, quando a gente fala de gimbals de celulares de uma forma geral, ou mesmo gimbals de câmeras, né? Existem múltiplos gimbals de diversos preços, desde mais baratinhos até muito caros. Então, como que a gente divide aí esses gimbals? A gente pode criar categorias para a gente falar sobre eles. Essas categorias não existem, tá, galera? Não existe oficialmente, mas para a gente facilitar aqui a comunicação desse vídeo, eu vou criar 3 categorias para a gente falar sobre elas, tá? Então eu diria que temos a categoria de entrada, que são gimbals mais baratos, gimbals aí da faixa de 500 a R$1.000, vamos falar assim, ou então até R$400, vamos interagir aí dentro dessa janela de preço. Gimbals de a partir de R$1.000, mas que são para pequenas câmeras e celulares, a gente pode dizer que são os gimbals intermediários, vamos falar assim, e gimbals profissionais, que são aqueles que já suportam câmeras pesadíssimas, lentes pesadas, que os próprios gimbals são bastante pesados, exigem uma calibração um pouco melhor, né, para você utilizar ele. Esses eu já considero como gimbals profissionais mesmo. Então, vamos falar um pouquinho dessas três categorias de gimbals, mais especificadamente sobre os de entrada, que são os mais baratos, né? Quando a gente está no AliExpress, por exemplo, procurando um gimbal para o nosso celular, você pode ficar fascinado porque tem alguns gimbals lá que são muito baratos, chegando até a R$100 de custo. E se eu não me engano, eu já cheguei a ver um gimbal lá de R$70 lá. Galera, esses gimbals aí até R$200, vamos falar assim, são completamente descartáveis. Não comprem esses gimbals, porque eles são gimbals, por mais que eles tenham uma proposta boa de portabilidade, de ser pequeno, leve e tudo, galera, são construídos com materiais muito frágeis, então são gimbals que vão estragar muito rápido na sua mão, isso se eles já não chegarem com defeito, né? Então evite esses gimbals mais baratos, normalmente são de marcas que nem existem também, são o que a gente chamava antigamente de Paraguai, né? Ou então produtos chineses sem marcas mesmo, então por conta disso, fuja desses gimbals. E quando a gente entra nos gimbals de entrada, que eu falei para você, a partir de R$400 quando você encontra em promoção, ou a partir de R$500, que são gimbals como esse aqui, como o Smooth Q4, como o Osmo OM4, OM5, OM6 agora, ou o Vimbal 3 da Feiltech. Galera, são muitos gimbals que tem ali disponíveis nessa faixa de preço, e aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê, galera? São gimbals baratos, a gente pode dizer que é barato porque são peças aqui de extrema complexidade, existe uma engenharia por trás para a gente fazer esse tipo de estabilizador aqui, então isso necessita de que sejam gimbals bem construídos, bem estruturados, e quando a gente começa a falar desses gimbals de entrada, galera, eles são os mais frágeis das 3 categorias que eu citei aqui para vocês. Então, eles possuem peças de plástico, existe uma construção com borracha,
componentes aqui de metais são mais raros de encontrar aqui nesses gimbals. Até, por exemplo, a haste desse aqui, eu acredito que seja alumínio, então a gente não consegue encontrar realmente muitos componentes de metal nesse tipo de gimbal. Tem sim, alguns deles mais do que outros. Da DJI, por exemplo, eu acredito que tem uma construção um pouco melhor do que os da Zion, por exemplo, ou os da Feiyutech, mas todos esses gimbals se enquadram igualmente. E o que eu estou falando disso de igualmente? Galera, são peças e componentes de uma qualidade um pouco mais custo-benefício. Então, o que isso vai implicar quando eu comprar um gimbal de entrada? Gente, primeiramente, se você visitar um dos vídeos que eu publiquei, principalmente o aprendendo a utilizar isso aqui na prática, que eu deixei aqui no card para vocês, vocês vão ver nos comentários que existem diversas pessoas reclamando, falando que chegou com defeito, falando que deu algum problema eventualmente, ou que alguma trava não funciona, então você altera os modos aqui, mas tem alguma coisa que está errado nesse gimbal. E galera, antes mesmo de você se assustar, falar não vou comprar esse gimbal aí porque ele tem muita gente reclamando sobre ele, igualmente se você pesquisar vídeos no YouTube falando sobre o Osmo OM4, OM5, vocês vão ver também pessoas reclamando de defeitos, do Gimbal 3 também, do Insta360 também. Então galera, aqui vale um ponto muito importante. Vale você analisar aí e responder internamente para você mesmo. Toda vez que você compra um produto eletrônico, qualquer produto que seja, você sabe que tem a chance desse produto chegar estragado. Até mesmo quando você compra uma câmera de R$6.000 da China, você sabe que existe o risco dela chegar com defeito. Mas isso não é motivo para você evitar comprar. Agora, se você vê os comentários desses vídeos, você pode se assustar porque tem muita gente falando. E ali você já categoriza que todos os gimbals que você comprar da China vão vir com defeitos, independente da marca, todos eles estão vindo aí com componentes fracos que vão dar defeito, enfim. Mas não é assim, galera. Assim como eu mencionei para vocês, se vocês compram um produto eletrônico na internet, vocês têm essa chance dele vir estragado, né? Porque componentes eletrônicos estragam de fato, então eles têm esse problema. Mas vale aqui um ponto importante. Quando você compra, galera, um produto eletrônico e ele vem funcionando perfeitamente, você não sai pela internet inteira falando, galera, chegou e ele funciona e é muito bom. Você não faz isso. Normalmente, no máximo, quando você vai deixar um feedback sobre esse produto na loja oficial, por exemplo, que você comprou, você vai lá, fala que chegou direitinho, que funciona e tá ótimo e acabou por aí. Você nunca mais vai falar sobre esse produto na internet. Agora, se ele chega com defeito, galera, você concorda comigo que você vai tentar buscar informações antes de você conversar com o fabricante, antes de você tentar devolver. Às vezes você vai tentar buscar uma solução na internet para saber se ele realmente está estragado, se você que não está sabendo mexer, ou se tem algum problema vinculado a isso. Então, por isso, galera, que é mais fácil você encontrar pessoas falando que o produto delas veio estragado, estão com defeito, do que pessoas falando que funcionam muito bem e não veio problema nenhum. Então, a partir desse ponto, galera, limpe a sua mente e entenda que não são todos os componentes eletrônicos, independente do produto, que vão vir com defeito. Galera, tô um suador aqui porque tá muito quente, eu tô num ambiente fechado, então me perdoem, né, de antemão a suadeira que tá rolando aqui. Então, uma vez esclarecido esse problema de que todo gimbal vai vir com defeito, todo gimbal vai vir estragado, a gente vai falar sobre o ponto de que se realmente ele chegar para você com defeito ou não estiver funcionando. Galera, primeiramente, ó, chegou e não está funcionando algum combo aqui, alguma coisa aqui nesse gimbal, a gente tem que saber se ele chegou para você funcionando ou não. Pode ser que tenha causado por mau uso. E, gente, isso é mais comum do que você imagina. Desde que eu publiquei aquele vídeo, muita gente veio até mim procurando solução, porque o gimbal veio com defeito ou causou algum defeito. Eu vou desligar o meu aqui para mostrar para vocês o que acontece. Muita gente falou para mim que o gimbal deu algum defeito em algum motor. Aqui é um gimbal de 3 eixos, tá, galera? Então ele tem um motor aqui, tem um motor aqui e tem um motor aqui embaixo. Eles são responsáveis por estabilizar por completo o aparelho celular. Mas, galera, teve gente chegando para mim falando, ó, esse motor aqui ele não tá funcionando, os outros dois estão. Mas ele parou de repente, ele funcionava e parou.
Eu tendo uma conversa profunda com algumas pessoas, tentando entender o problema, tentando ajudar elas. Gente, de cara, eu não sou técnico, não adianta me perguntar sobre algum defeito do seu gimbal que eu não vou saber especificar de maneira técnica como você pode arrumar eles. Mas perguntando para as pessoas, eu acabava descobrindo que elas acabavam utilizando de maneira errada. Tinha muita gente, galera, que simplesmente ligava o gimbal antes de colocar o celular. E aí com isso o gimbal ficava maluco tentando encontrar o peso para ele conseguir ali calibrar e ele não conseguia e com isso os gimbals estragavam. Teve gente também que eu descobri que guardava na mochila e pressionava dentro da mochila o botão de power e ele ligava e também estragava. Então teve muitas coisas, gente que deixou cair. Galera, é um produto sensível, então se você deixa cair, pode ser que ele estrague facilmente. No momento que eu ligo ele aqui, ó, ele vai fazer a calibração do meu celular. E isso faz, galera, com que ele tenha que ser ligado com o celular, independente da marca do gimbal, tá? E aqui depois você pode começar a utilizar ele. Os modos, galera, se tiver um modo específico que não estiver funcionando ou um eixo específico, de antemão eu já te falo, galera, ele está com defeito. Um produto com defeito você não vai conseguir arrumar assim fácil. Então, o que eu dou de dica aqui para você que comprou o seu gimbal e ele está passando por algum problema? A primeira coisa que eu faria, gente, é entrar em contato com o vendedor, mostrar o problema e eventualmente ele me ajudar a solucionar, seja fazendo um reembolso, seja mandando para um técnico consertar, ou seja fazendo a devolução e recebendo o reembolso desse produto. Outra coisa, galera, os aplicativos de todos os gimbals de celulares, na minha opinião, não prestam. Então eu mostro o aplicativo da Zion do Smooth para você utilizar, mas no próprio vídeo eu mostro que ele tem vários defeitos, ele não funciona bem e eu já tive relatos iguais das outras fabricantes também, da DJI, por exemplo, que não funcionam bem. Todo mundo acaba ou utilizando um aplicativo pago para utilizar nas suas filmagens, ou então acaba utilizando o nativo da câmera mesmo. Eu mesmo utilizo mais o nativo da câmera, então eu não utilizo o aplicativo da marca, eu nunca utilizei ele e na minha opinião nenhum deles vale a pena. Sobre o curso, galera, aqui ó, por exemplo, esse eixo que eu estou travado aqui ó, ele movimenta para as laterais, mas ele não movimenta para cima e nem aqui ó, na diagonal. Mas se eu abaixar demais, ó, vou até colocar aqui de lado para vocês verem, se eu abaixar demais, ele vai começar a baixar. Então o curso deste gimbal, ele é curto, ó. Então, ele não vai te estabilizar se você mexer muito, entendeu? Então, isso vai acabar dando defeito para vocês, problema para vocês. Então, entendam que o gimbal de entrada, ele é um gimbal de movimentos curtos, então você não vai fazer longos movimentos. Já os intermediários e os profissionais, eles podem suportar isso. Então, se você comprar um DJI Crane, por exemplo, ele tem muito mais recursos, ele já suporta câmeras leves, ele já tem uma construção melhor, já tem mais metais nos seus componentes e assim igualmente nos profissionais que já vai ter muito mais recursos ali, componentes eletrônicos mais bem feitos para justamente suportar câmeras mais pesadas. Tá, Jean, e aí? Compensa, não compensa comprar um gimbal de entrada? Vale a pena ou não? Galera, vale muito a pena. Esse meu já devo ter quase 1 ano e meio que eu tenho ele, eu uso muito nas minhas filmagens, principalmente para bastidores dos meus ensaios de fotografia, e ele nunca apresentou nenhum problema. O único dia que ele apresentou um problema, eu achei que ele estava estragando ou alguma coisa assim, na verdade ele estava acabando a bateria. Foi a primeira vez que eu vi ele esvaziando a bateria e ele me assustou. Então depois eu só carreguei, descobri, ele voltou ao normal, não teve problema nenhum. Mas aqui vai uma dica muito importante para você que pretende comprar. Gente, da mesma maneira que eu citei no meu outro vídeo, o link que eu deixei do Smooth Q4, do Smooth Q3, dos gimbals da Zion, galera, que estão aqui na descrição para você comprar no AliExpress, eles são link, além de serem extremamente seguros por ser da loja oficial da Zion, eles também contam com uma coisa muito importante que tem no AliExpress, galera, que se chama devolução grátis. São poucos os produtos dentro do AliExpress que têm essa devolução grátis, mas os que possuem têm uma vantagem gigantesca, que é o seguinte: chegou com defeito, você pode simplesmente devolvê-los, sem motivo nenhum. Se você se arrependeu de comprar, se ele chegou estragado ou qualquer outro motivo, você pode devolver e você não vai pagar nada por isso. Então é muito fácil, você solicita a devolução lá, vai até uns correios, você vai levar o código, eles vão empacotar para você, vão enviar para a China, assim que chegar no vendedor você recebe o seu dinheiro de volta e acabou o seu problema.
quando você compra produtos de que não são de devolução grátis, você tem que negociar com o vendedor a devolução desse produto. Talvez você tenha que vir a pagar o frete de devolução, que varia em torno de R$200 esse frete. Então, às vezes, pode ser mais caro para você mandar de volta um gimbal desses para a China, mas é melhor garantir um pouco do dinheiro que você já investiu. E aqui vale um adendo muito importante: se for tributado, se você pagar o imposto, você não recebe o reembolso desse imposto. Então, se você comprou da China, chegou, pagou o imposto e o produto chegou com defeito, por mais que tenha devolução grátis, o valor do imposto você não recebe mais. A única vantagem de você comprar dessa forma da China e correr esses riscos é porque você vai pagar bem mais barato, mas não significa que seja uma porcentagem alta que recebe esse gimbal com defeito. Eu acredito que por mais que as pessoas venham dizendo que o delas chegou com defeito, são milhares de gimbals que chegam funcionando. Então eu diria que é quase uma sorte, ou a gente pode dizer como azar, você receber um gimbal desses com defeito, porque tem muita gente que recebe ele funcionando normalmente, que é a grande maioria. Então, se você quiser apostar, assim como eu, comprar da China, receber na sua casa, correndo o risco de não pagar imposto, pagar mais barato e ainda vir com o gimbal funcionando, você pode comprar na China. Agora, se você é mais medroso, você não quer correr esses riscos, eu recomendo que você compre no Brasil, compre no Mercado Livre ou com algum vendedor online, alguma forma assim. Por quê, galera? O Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil garante 7 dias de arrependimento para você. Então, se você comprou no Mercado Livre, por exemplo, e ele chegou com defeito, você nem precisa conversar com o vendedor, você nem precisa tirar dúvidas sobre se ele veio com defeito ou não. Você simplesmente solicita lá a devolução dentro desses 7 dias, sem motivo nenhum, e você consegue devolver o seu produto sem burocracia e receber totalmente o seu dinheiro de volta. Eu vou deixar aqui na descrição os links que eu acredito que são mais confiáveis no AliExpress para você comprar, se você estiver interessado em comprar um DJI ou então um da Zion, um da Feiltech. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês, os mais confiáveis e os mais seguros, mas se eu não estiver enganado, os mais recomendados são os da Zion mesmo, porque eles possuem a devolução grátis. Se eu encontrar das outras marcas com devolução grátis, eu posto aqui também, mas fiquem atentos a isso, tá? E eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui no vídeo para a gente conversar um pouquinho mais, se ficou alguma dúvida, se você está tendo algum tipo de problema, mas só lembrando, galera, eu não sou técnico. Se você me falar algum problema que seu gimbal está sofrendo, a única coisa que eu vou poder dizer para você é que você deve solicitar a devolução desse gimbal. Infelizmente, você deu esse azar dele vir estragado. Agora, se você também não quiser passar por isso, os gimbals de entrada são mais frágeis, mas os intermediários, os profissionais, são uma chance baixíssima de dar defeito, tá? Então, às vezes, você já pode ir direto para um gimbal intermediário se você quer trabalhar com isso, utilizá-lo intensamente. Talvez vale mais a pena para você, beleza? E se você gostou e se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, eu peço que você deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber a notificação quando sair vídeos novos aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até lá, valeu, tchau, tchau!